Mais de 500 magistrados reunidos nesta semana aqui em Florianópolis, no 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais. Na pauta, na discussão, magistrado, garantidor da democracia. E entre os painéis, um debate sobre o papel do juiz na sociedade brasileira. O Conversas Cruzadas hoje antecipa esse debate e leva para você essa discussão que é de interesse público. E vamos discutir aqui, vamos debater aqui temas como a criminalidade, a velocidade na justiça, justiça para rico, justiça para pobre, a representação classista dos juízes, dos desembargadores, através da Associação dos Magistrados Brasileiros. É o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com hoje está recebendo o presidente da Associação dos Magistrados no Espírito Santo, Sérgio Ricardo, desembargador Sérgio Ricardo. Também está aqui conosco o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Dr. Roberto Bacelar. Ainda o programa recebe também o presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, Dr. Antônio Sbano. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoena, em Palhoça. Queres, verão mais queres, é tempo de comprar. Companhia da Moda, há 20 anos, sendo a sua melhor companhia. Bom, e o negócio é o seguinte, eu queria justamente começar esse debate com um tema que atinge a todos nós e que, estranhamente, eu gostaria da opinião dos senhores. Nós temos aí os últimos 10 anos com estabilidade econômica, estabilidade da moeda, crescimento econômico. O momento não é dos melhores agora, mas também não vivemos uma crise. E o fato é que isso não é suficiente para conter a criminalidade. Nós temos aí a criminalidade que assusta muita gente, né? Eu tenho amigos no exterior e quando eles conversam comigo sobre detonação de caixa eletrônico, explosivos e vandalismos e ninguém é preso e tal, eles não conseguem entender como isso é possível. Queimar ônibus e por aí vai. O que precisa ser feito no entendimento do senhor para conter a criminalidade? Porque, ao que parece, nós estamos perdendo essa batalha. Esse é um problema complexo, né? Até não dá para responder em 2 palavras, mas o que a gente pode dizer é que há uma necessidade de que a sociedade perceba que não há impunidade. E quando a gente fala assim, que a sociedade perceba que não há impunidade, é para rebater aquela ideia antiga de que os crimes eram praticados por pobres, porque os pobres, na verdade, não tinham condições econômicas e, portanto, o crime era praticado por pobres. A questão é muito mais complexa do que isso, e o que se percebe hoje é que o crime ele avança na medida em que cresce o sentimento na sociedade de impunidade. Ninguém mais registra a ocorrência, há um descrédito em relação à investigação policial. Então, antigamente, quando alguém entrava num carro, e eu falo antigamente, vou dizer, o toca-fita do carro era subtraído, você ia registrar uma ocorrência na polícia e você se indignava com isso. Hoje a pessoa quebra o vidro do teu carro com uma pedra, depreda o teu veículo, subtrai o pneu, subtrai várias coisas e você nem mesmo vai até a autoridade policial para registrar a ocorrência. E se você perguntar para a sociedade por que você não faz isso, eles vão dizer, não dá nada. Não... Então, esse é o ponto principal. Juízes e promotores de justiça, na grande maioria dos casos, recebem uma investigação que algumas vezes não é efetuada de maneira adequada. A melhora na estrutura da investigação da polícia judiciária é fundamental para que juízes e promotores que recebem mais ou menos aquilo que a gente possa dizer como um prato feito, possa, com base naquilo, ter elementos suficientes. O Ministério Público para oferecer uma denúncia, até mesmo o Ministério Público podendo complementar essa denúncia feita pela autoridade policial em alguns casos, e o juiz para que possa efetivamente, com provas, chegar a uma punição àqueles que merecem ser punidos. Pois é. E aí nós temos justamente essa cultura da impunidade, esse não dar nada, e o senhor que é juiz criminal, né? Esse não dar nada, isso é a pior coisa que acontece na sociedade, né? Quando o cidadão não acredita no sistema. Ontem estava até mesmo discutindo esse assunto aqui
E a questão de quando alguém tem medo de testemunhar muitos crimes, eles ficam sem condenação pela falta de provas de um testemunho, né? Porque a vítima, uma testemunha é ameaçada e não quer prestar um depoimento, e aí se cria aquela bola de neve, o empoderamento daqueles que são os criminosos e a impunidade também. Qual é o caminho no entendimento do senhor? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o principal caminho é modernizar a legislação, modernizar as polícias, a polícia militar e a polícia civil, porque esses crimes que mais chocam a população atualmente são praticados por grupos organizados. Esses crimes que levam à queima de ônibus, a bombas colocadas em caixas eletrônicos, dificilmente eles são praticados por indivíduos isolados. Eles pertencem a uma organização, essa organização emite uma ordem, essa organização fornece a dinamite, fornece o itinerário que eles têm que seguir e eles agem de forma organizada. Então há uma necessidade que o Estado também se organize com uma legislação moderna, onde esteja consignada uma punição mais grave para esse tipo de crime que afronta de forma mais séria os direitos da sociedade, a segurança da sociedade, e nós ainda estamos no meio do caminho. Nós precisamos avançar muito para alcançar uma punição e dar uma resposta, e essa resposta por parte do Poder Judiciário só pode ser dada se antes a polícia tiver cumprido o seu dever de investigar bem, de prender os responsáveis e levar à justiça. E a justiça, para funcionar também, depende de uma legislação adequada para aplicar uma punição severa a esse tipo de crime que choca demais a sociedade, não só no Brasil como no exterior. Nós não podemos permitir aceitar como razoável que qualquer um de nós viaje, vá ao exterior e fale: nossa, essa cidade é a cidade dos meus sonhos, porque eu posso caminhar livremente nas ruas com segurança. Né? A mulher fala: eu posso carregar as minhas joias, a minha bolsa de marca, porque aqui eu tenho segurança. Nós devemos ter isso também nas nossas cidades brasileiras. E temos que copiar os modelos que eles adotaram. E eles adotaram modelos que somam isso: eficiência na investigação, rigor na legislação e uma aplicação séria desses dois instrumentos através do Poder Judiciário. O senhor defende, nesta linha, o endurecimento da lei penal? Quer dizer, você aumentando a pena, você dando mais rigor ao combate à criminalidade, aumentando a pena. Sendo assim, nós reduzimos a criminalidade também ou não? Boa noite. Olha, o problema é um tanto quanto complexo, porque não basta apenas se endurecer a pena, como a sociedade hoje reclama. É preciso que haja uma efetividade no cumprimento da pena. Critica-se hoje muito o Poder Judiciário, dizendo: porque o ladrão de galinha está preso, o grande bandido está solto. Primeiro, nós temos uma legislação que baliza a atuação do juiz. Ele não aplica uma pena porque ele quer, ele aplica porque há um dispositivo legal. Segundo, nos últimos 10 anos, a nossa legislação processual penal sofreu alterações, abrandando a própria prisão preventiva. Hoje, o magistrado, para decretar uma prisão, ele é obrigado a avaliar 7 outras condições alternativas. Nós agora importamos, na última mudança, alguns conceitos americanos, como, por exemplo, a fiança em praticamente todos os crimes. O sujeito cometeu um homicídio, não sei quanto, mas está em liberdade. O fulano furtou lá 2 galinhas e está preso. Mas eu preciso saber se esse camarada tem antecedentes, se ele já responde a outros processos, qual é a participação social dele, a vida social dele. Então, na realidade, nós precisamos, como falou o doutor Sérgio, de uma legislação mais rígida, mas também não adianta aplicar aqui uma pena de prisão perpétua, uma pena de morte. Tá? Se eu condenar alguém à morte, não executar, não adianta. Claro. Tá? Então, não adianta também dar ao indivíduo uma pena alternativa e não cumprir. Por quê? Porque o Poder Executivo, que é o responsável pela execução pelo cumprimento efetivo da pena, nós, juízes, apenas fiscalizamos o sistema. Tá? Se o Executivo não tem aonde cumprir a pena alternativa, não tem como oferecer uma cadeia em que haja estudo, educação, saúde, reintegração social,
a nossa pena deixa de ter eficácia. E é esse o nosso problema. Eu queria particularizar um caso aqui. O senhor é magistrado no Espírito Santo, né? Isso. E até tem um amigo policial federal que foi interventor, secretário de Segurança Pública no Espírito Santo, que me lembro, à época, a notícia que circulava era notícia nacional, né? Do crime organizado presente na estrutura do Estado. É um negócio muito sério. E como é que resolveram a situação? Não resolveram? Como é que está hoje lá? Na verdade, esse seu amigo possivelmente era subsecretário de segurança e estava voltado exatamente para um grupo, trabalhando com um grupo que estava no desmonte dessa criminalidade organizada. Houve uma operação nacional, uma força-tarefa, ele fazia parte dessa força-tarefa, eu me lembro bem, e foi essencial. Realmente, naquele momento, o Poder Legislativo estava contaminado pela corrupção, e isso influenciava também nos demais poderes, nos serviços policiais. Então, essa força-tarefa trouxe pessoas de fora, e essas pessoas contribuíram muito para que houvesse o desmonte daquela operação criminosa que estava detonando com toda a economia do Estado. Hoje, já há alguns anos, já há 10 anos, houve uma mudança radical, o Estado está no controle da situação, retomou o controle dos presídios e enfrenta o crime organizado de frente. Mas o crime organizado, ele nunca deixa de existir. Quando a polícia age com rigor, quando o Estado age com rigor, quando o judiciário age com rigor, ele se retrai. Mas a qualquer momento ele pode retomar, porque ele não pertence ao Estado do Espírito Santo. Ele é um sistema que funciona de forma no mundo todo. Claro. E ele vai atacar as instituições daqueles estados que estão menos preparados para enfrentá-lo. Então ele pode estar no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui no Espírito Santo. Ele vai se deslocar para aqueles estados onde a segurança pública está menos preparada. Atualmente nós estamos com eles sob controle, mas sempre vigilantes. Bom, é o seguinte, nós estamos falando do crime organizado, mas o Brasil tem um negócio interessante, né? A polícia prende os líderes das facções, dos grupos organizados, e estes continuam a mandar mesmo presos, a determinar os crimes, a articular as quadrilhas, a determinar as ações. Então nós temos um problema muito sério, né, de acesso às unidades prisionais, né? O preso, ele consegue ter acesso com o mundo exterior, a informação ela é repassada. Aqui nós temos uma particularidade, né? Aqui na região metropolitana há uma unidade prisional de segurança máxima, que é São Pedro de Alcântara, um município aqui próximo do lado. Não pega celular lá, é uma região isolada. Mas mesmo assim, o que acontece? Entra telefone celular, porque o bandido ele utiliza o chip do celular para troca de informações. Ele grava ali, ele manda mensagem, o chip, chega o celular, ele faz o registro ali, já aconteceu denúncia de ser o advogado que leva, de ser o familiar que leva para os comparsas, enfim, temos aí inúmeras operações que comprovam o histórico desse tipo de circunstância. Então esse é um problema muito sério, né? Como resolver o problema do sistema prisional? Primeiro, esse que é extenso, né? Mas para falar dessa questão da comunicação, do bandido determinando as ações aqui do lado de fora, depois dos muros. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com essa questão. Até já.